Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Meu nome é Taíra Entrevista, eu sou contadora, especialista no mercado digital e em prestadores de serviços. Bom, pessoal, o nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre autônomos, tá? Mas mais do que isso, eu trouxe para vocês aqui duas questões muito importantes de autônomos, né? São aquelas pessoas que trabalham por conta própria, que não têm um vínculo com alguma outra empresa, então elas assumem a própria responsabilidade do seu serviço. Só que como que essa pessoa pode se manter regularizada, né, perante a Receita Federal se ela não tem nenhum vínculo com outra empresa? Quais são as obrigações desse autônomo? Então é isso que eu vou te falar nesse vídeo de hoje, tá? Como regularizar o seu serviço como autônomo e quais são as suas obrigações mensais nessa modalidade. Então, se você ficou curioso ou precisa desse assunto, fica aqui comigo que só vou rodar a vinheta e eu já volto aqui para falar com você. Então, gente, vamos ao assunto do nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a regularização dos autônomos, tá? Mas antes, vamos para os conceitos iniciais para a gente poder nivelar todo mundo. O autônomo é uma pessoa que trabalha por conta própria, tá? O autônomo nós temos a nomenclatura autônomo e profissional liberal. O autônomo é aquela pessoa que não tem formação técnica, que não precisa de uma faculdade, de um curso técnico, de alguma graduação acadêmica para exercer a sua profissão, que seria o caso de cabeleireiros, manicures, pedreiros, eletricistas, encanador, todas essas profissões que são prestadores de serviços, mas que não exigem alguma graduação, alguma questão técnica por trás. E o profissional liberal, ele é a mesma coisa que o autônomo, ele também presta serviço por conta, ele não tem vínculo empregatício com outra empresa, mas ele precisa ter uma formação técnica, tá? Ele precisa ter uma graduação, precisa ter alguma formação. É o caso de psicólogos, dentistas, advogados, contadores, fisioterapeutas, todas essas profissões que são regulamentadas, que têm um conselho de classe, né, por trás, elas são chamadas de profissional liberal. Então essa é a grande diferença do autônomo para o profissional liberal. É somente a formação técnica, tá? Mas ambos vão efetuar o seu serviço sem vínculo empregatício e também não tem nenhum outro vínculo com outra pessoa ou com outra empresa, tá? Então aqui fica essa primeira parte do vídeo, que é os conceitos. Agora, para essas pessoas, tanto autônomos quanto profissionais liberais, a gente entra na parte de formalização. Mas se ela não tem vínculo empregatício com outras pessoas, como é que ela vai ficar regular perante a Receita Federal? Então, aqui a gente tem basicamente duas maneiras, tá? Ou ela vai regularizar o seu negócio como pessoa física, utilizando o seu CPF, ou ela vai abrir uma empresa, tá? Se a pessoa optar por abrir um CNPJ, né, abrir uma empresa, quem é autônomo, que não precisa dessa formação técnica, geralmente pode ser MEI. Agora, o profissional liberal, que é a profissão regulamentada, que tem um conselho de classe, esse, via de regra, não pode ser MEI, tá? Então, a maneira seria abrir um CNPJ tradicional, né, uma empresa, digamos, ME, com auxílio de contador, né, e aí vai assumir a responsabilidade de um empresário, tá? E aquele autônomo que optar pelo MEI também vai ter as suas obrigações do empresário e vai ter que cumprir lá com as obrigações do MEI também. Agora, se essa pessoa não quer abrir um CNPJ, né? Você, digamos, é psicólogo, é manicure, não, eu não quero abrir um CNPJ, eu quero fazer a minha regularização usando o meu próprio CPF. Pode também. Você vai regularizar, então, como pessoa física, tá? Esse procedimento, ele envolve alguns processos, tá? O primeiro processo é você entrar em contato com a prefeitura da sua cidade e fazer a sua regularização como autônomo, como profissional liberal, tá? Então, você vai fazer a regularização na prefeitura. Isso provavelmente vai gerar um ISSQN para pagar, que é o Imposto sobre Serviços. Então, isso seria uma obrigação mensal que você teria, né? Depois você vai verificar a questão do alvará, se precisa ou não de algum alvará de funcionamento para exercer a sua profissão, e tá pronto, você tá regularizado. Agora, você vai ter algumas obrigações mensais sendo profissional autônomo regularizado como pessoa física, tá? Aqui eu destaco para vocês basicamente três obrigações assim que não tem como fugir. A primeira é o pagamento do ISSQN, tá? Que é o Imposto sobre Serviços, que é gerado lá quando você faz a regularização na prefeitura. Existem isenções, tá bem, gente? Então, por isso que eu sempre falo, entre em contato com a prefeitura da sua cidade e verifica como é que funciona a questão do ISS para autônomos perante essa prefeitura.
Quem não tem isenção tem que pagar o ISS, aí pode ser mensalmente ou pode ser anualmente, também vai depender da demanda da prefeitura. Depois, o ISS tá ok. Agora, outro imposto que a pessoa autônoma, né, regularizada como pessoa física, precisa contribuir é o INSS, né, aquele imposto que a gente paga pensando na nossa aposentadoria lá na frente. Todo profissional liberal, tá, profissional autônomo, gente, que presta serviço, que tem remuneração por isso, precisa fazer o recolhimento do INSS. Tá? Então, você precisa fazer o pagamento desse imposto mensalmente, aí você vai escolher lá no contribuinte individual qual o código do INSS vai querer utilizar, qual o percentual, o valor. Aqui eu adianto, via de regra, o importante, o correto é pagar o INSS sobre o valor que você de fato recebe de serviço. Mas a gente sabe que às vezes fica muito pesado, então muitas pessoas optam por começar ali contribuindo pelo salário mínimo e vão aumentando, né, posteriormente a contribuição, mas o correto seria pagar pela sua renda de fato, né, pelo que você é remunerado. Depois do INSS, a gente tem o imposto de renda. Aqui, né, chega início do ano, chegou março, lá o pessoal fica apavorado. Como que eu vou declarar o que eu recebi no ano passado? Só que aí é que tá, o imposto de renda do autônomo, ele precisa ser declarado mensalmente, se você ultrapassar o limite de isenção do imposto de renda, que é R$ 1.903,98. Esse valor agora em 2021, tá? Então, se você é prestador de autônomo e recebeu, digamos, nesse mês, R$ 5.000, você precisa fazer o Carnê-Leão para gerar a sua guia do imposto de renda, tá? Então, o que acontece? Você vai fazer o preenchimento no Carnê-Leão. No Carnê-Leão, você vai fazer o seu livro caixa, que vai informar as suas receitas, né, todo o seu faturamento e todas as despesas que você teve de custeio, né, todas as despesas que você teve para prestar o seu serviço. E o próprio sistema, ele vai calcular para você. Por quê? Se você teve 5.000 de receita, mas você teve 2.000 de despesa comprovada, né, guardando os comprovantes no seu CPF certinho, né, e que realmente foram despesas que você precisava, né, assim, ter para poder trabalhar, o sistema ele vai entender que sim, essas despesas são dedutíveis, você vai ter um plano de contas no Carnê-Leão que vai lhe mostrar isso, e o sistema vai fazer automaticamente o cálculo do seu imposto de renda. Ou seja, você teve 5.000 de faturamento, teve 2.000 de despesa, sobrou líquido 3.000. É em cima desses 3.000 que você vai pagar o imposto de renda. Então, as despesas são muito importantes, gente, para baixar o valor do DARF lá do imposto de renda. Mas essas despesas precisam ser comprovadas, precisa guardar o recibo por no mínimo 5 anos, tem que estar no seu CPF e tem que ser algo que você realmente precisou utilizar para trabalhar, né? Então, você vai fazer isso no Carnê-Leão. Esse preenchimento vai ser feito neste programa, né, que hoje, em 2021, ele está diretamente acessível, né, pelo site da Receita Federal, pelo ECAC. Você vai preencher seus ganhos, suas despesas e vai ver se no final das contas você vai ter ou não a DARF do imposto de renda para pagar. E aí lá no ano que vem, na declaração, né, de 2022, aquela que começa em março, você vai conseguir exportar do Carnê-Leão essas informações e importar diretamente para a declaração. Então você já vai avisar o governo, digamos assim, que olha, eu paguei mensalmente tanto de imposto de renda, de acordo com aquilo tudo que eu tive de faturamento, né, tirando as despesas, então tá aqui tudo que eu recebi, tudo que eu paguei. Você vai informar novamente, né, para a Receita Federal, caso você entre na obrigatoriedade de fazer a declaração anual do imposto de renda, tá bom? Então, vamos fazer um resumão aqui, que basicamente, se você se regularizar como pessoa física, utilizando o seu CPF, você precisa, primeiramente, fazer o cadastro na prefeitura, ver se precisa de alvará de funcionamento. Feito isso, tá ok, tá regularizado, vai gerar uma inscrição municipal, seu documento ali de formalização. Depois, mensalmente, você tem que estar atento nos impostos do ISS-QN, serviços, o INSS da sua aposentadoria e o imposto de renda, verificar se passou ou não ali da sua isenção, se precisa ou não fazer realmente o Carnê-Leão. Imposto de renda via Carnê-Leão, tá? É ali que você vai conseguir gerar a sua DARF para pagar, tá? E se você escolher se regularizar como pessoa jurídica, você tem que ver se a sua atividade pode ou não ser do MEI, caso você opte pelo MEI. Se não puder, já tem que abrir um CNPJ tradicional, um ME, aí contando com o auxílio de um contador. E agora o que eu tenho para falar para vocês, gente, é que todos esses assuntos que aqui eu estou somente falando, né, e com as edições do vídeo trazendo alguns pontos importantes do que eu falei,
você tem todo esse material e mais completo, com videoaulas, com toda a questão de legislação, toda a parte teórica, né, com simulação, no meu e-book. Eu fiz um e-book, então, o Kit Sobrevivência para Autônomos, exemplificando tudo isso que eu falei para vocês agora, tá? E nele tem conteúdos de tudo um pouco sobre essa modalidade de serviço. Você vai aprender como e onde fazer o recolhimento dos impostos, como e onde fazer a sua regularização, né, como pessoa física. Então o e-book ele está bem completo, é um kit de sobrevivência mesmo, para você que, né, é autônomo, trabalha aí por conta, saber certinho o que tem que fazer para regularizar, quais são os impostos que você precisa para se manter regularizado e onde, né, realmente achar essas informações e aonde poder fazer o recolhimento certinho dessas informações. Então eu vou deixar ele aqui, o link do livro aqui nos comentários. Se você tiver interesse, é só clicar ali, vai ter mais informações ainda sobre o livro. Pode me chamar aqui também, né, deixar seu comentário se tiver alguma dúvida sobre o assunto, sobre o e-book. O e-book ele vai estar disponível neste link e no meu Instagram, @TaianeTreviso, também tem mais informações sobre o e-book, mais informações de conteúdos de autônomo, de mercado digital, de tudo um pouco. Então eu te convido para me acompanhar por lá também. Qualquer coisa eu vou deixar também o meu contato aqui, meu WhatsApp, se você se apertar, tiver alguma dúvida, precisar de uma ajuda, vai ser um prazer atendê-lo, atendê-la, e eu fico à disposição e até o próximo vídeo.